Boa noite. O meu nome é João Carlos Almeida e vamos hoje dar continuidade à terceira parte da obra Flaco, de Fílon de Alexandria, uma obra clássica. Como eu havia falado antes nos vídeos anteriores, a ideia é continuar a leitura e fazer pequenas explicações a respeito do texto. Então, quem assistiu os vídeos anteriores, nós paramos no item 51 e agora vamos dar continuidade ao item 52 de 191 dessa obra chamada Flaco. Então, vamos lá. 52. Estamos, por conseguinte, a falar de um ataque de gente movida pelo ódio, que conspira recorrendo à intriga, de uma forma tal que os opressores não pareciam agir com iniquidade e para as vítimas não é seguro resistir. Na verdade, ó nobres homens, não há qualquer honra em abolir leis, perturbar costumes ancestrais, ameaçar concidadãos ou ensinar a habitantes de outras cidades o desprezo pela concórdia. 53. Logo que este ataque contra as nossas leis pareceu bem encaminhado àquele que saqueara as nossas sinagogas, sem lhes deixar sequer o nome, este homem avançou para um novo projeto: destruir nossa organização política. Isso ele está comentando aqui sobre os atos que Flaco começa a praticar contra os judeus de Alexandria. Tá? Isso é mais ou menos no 5º ano, no 6º ano da governança dele, que o tempo de governança era 6 anos. Então, esse aqui deve ter ocorrido por volta do 6º ano da governança dele. O seu propósito, ao cortar os únicos vínculos a que estava ancorada a nossa vida, notadamente os nossos costumes ancestrais e a nossa participação nos direitos cívicos, era que ficássemos expostos às piores desgraças, sem nenhuma amarra, a que nos pudéssemos agarrar para a nossa segurança. 54. Alguns dias mais tarde, de fato, promulgava um edito, era uma lei, no qual nos declarava estrangeiros e imigrantes, não nos concedendo qualquer direito a defender nossa causa, mas condenando-nos sem julgamento. Que maior declaração de tirania poderia haver? Flaco assumiu sozinho todos os papéis: acusador, inimigo, testemunha, juiz, carrasco. Então mostra aí que uma coisa importante, a obra chama-se Flaco e Fílon, ele pode ver que ele é um interlocutor que está fazendo parte da obra. Então isso é bem característico, porque você vê muito ele usar o termo nós. Então dá a ideia de que ele também está fazendo parte desse grupo aí. Inclusive a Embaixada a Gaio, que é a obra seguinte, o Fílon fez parte dessa embaixada. Em seguida, aos 2 primeiros crimes acrescentou um terceiro, permitindo, como no saque de uma cidade, a quem assim o desejasse, expoliar os judeus. 55. Garantida a impunidade que fazem as pessoas, a cidade tem 5 quarteirões, que são designados pelas 5 primeiras letras do alfabeto. 2 deles são também chamados quarteirões judaicos, pois aí habitam judeus em grande número. E não são poucos os que vivem dispersos pelos restantes. Que fizeram então? Expulsaram os judeus de 4 desses quarteirões e concentraram-nos numa pequeníssima parte de um só. Aí a gente vai ver, observar, né? Essa ideia de segregação, ela já era bem antiga e já acontecia no passado. Então, a gente vai ver que eles vão, os judeus que forem encontrados em outros locais da cidade vão se juntar num só quarteirão.
Era essa uma pena da época. 56. Devido ao seu grande número, os judeus, desapossados de todos os seus bens, inundaram praias, locais imundos e sepulcros. Os seus inimigos invadiram-lhe as casas deixadas vazias e entregaram-se à pilhagem. Dividiam despojos como se estivessem em tempo de guerra. Porque ninguém se lhes opunha. Arrombaram as oficinas dos judeus, fechadas em sinal de luto por Drusila, e trouxeram consigo todos os objetos que encontraram, que eram imensos. Levaram tudo para o meio do mercado e negociaram bens alheios como se lhe pertencesse. Eu vou dizer a vocês quem é Drusila. Júlia Drusila era filha de Germânico e Agripina. Era irmã de Gaio, irmã do Calígula. Nos seus 22 anos de vida, foi casada 2 vezes e terá mantido uma relação incestuosa com o irmão. Isso é fofoca da época, mas está escrito em Suetônio. Quando morreu, a 10 de julho de 38, por isso que tem-se uma ideia que o próprio Philon, ele não deixa claro nenhuma data na obra, mas esses elementos, essas situações que são contadas no texto, elas ajudam a datar a obra. Então, aqui a Drusila, ela morreu em 10 de julho de 38. Calígula declarou luto oficial em todo o império. Mais tarde, ordenou que ela fosse deificada como Panteia, provavelmente a 23 de setembro de 38, durante o aniversário de Augusto. A pilhagem das casas do judeu teve lugar entre essas 2 datas, por isso que os historiadores comentam isso, que usam essas 2 datas como referência. O período de luto por Drusila teria acabado provavelmente no final de junho, mas de acordo com Philon, os motins só começaram depois da chegada de Agripa, a qual dificilmente teria tido lugar antes do final do mês de julho. E assim começam a comentar essa parte. É muito comentada porque ela ajuda a definir a data dessa obra. É importante a gente lembrar aqui que esses acontecimentos eles coincidem com o início da era cristã e a época de pregação de Jesus. Bem curioso. E vocês vão ver que não há qualquer indicação, nenhum comentário sobre as pregações de Jesus. O grande problema da época são esses que a gente está mostrando aqui. Vamos lá. 57. Um mal mais grave do que a pilhagem foi o desemprego que consequentemente surgiu. Os homens de negócio perderam os seus capitais e ninguém, nem o agricultor, nem o armador, nem o mercador, nem o artesão, podia ocupar-se do seu ofício habitual. A pobreza atingiu-os por 2 motivos. Em primeiro lugar, devido à pilhagem, pela qual foram, no espaço de um único dia, privados dos seus bens e desapossados de tudo quanto possuíam. Em segundo, porque não podiam viver dos seus habituais ofícios. 58. Apesar de tal situação ser insuportável, comparada, no entanto, com alguns dos atos mais tarde praticados, era tolerável. A pobreza é, de fato, penosa, sobretudo quando infligida por inimigos, mas é, de certo, menos penosa do que qualquer tipo de violência física, por mínima que seja. 59. Foram tais os excessos suportados pelos nossos que, se alguém eventualmente os designasse como injúria ou ultraje, não estaria a empregar os termos adequados. Faltar-lhe-iam, parece-me, as palavras exatas perante a magnitude desta crueldade sem precedentes. De tal forma que os atos de vencedores de guerra, por naturezas implacáveis para com os vencidos, em comparação com estes, pareciam extremamente misericordiosos. 60. Os vencedores saqueiam riquezas e capturam um grande número de prisioneiros de guerra, mas arriscam-se previamente, caso tivessem sido vencidos, a perder os seus próprios bens. Mais ainda, de entre os que derrotaram pela lança, libertam inúmeros prisioneiros, cujos familiares ou amigos pagaram o resgate. Talvez não porque a tal os mova a piedade, mas devido à sua própria ganância. Mas que importa isso? Poder-se-ia perguntar.
para os afortunados, é indiferente à forma da sua salvação. Acresce ainda, 61, que alguns vencedores, movidos por um sentimento de humanidade, consideram justo pagar a sepultura dos inimigos caídos em combate. E aqueles que até aos mortos estendem o seu rancor acabam por devolver os cadáveres durante as tréguas, para que não fiquem privados das tradicionais honras fúnebres. É importante entender como era o costume no começo da era cristã, né? Então, a gente vê que era costume enterrar os mortos. E aqui eles colocam isso. Né? 62. Assim fazem os inimigos em tempo de guerra. Vejamos agora o que em tempo de paz fizeram os que até há pouco eram nossos amigos. Depois das pilhagens, das perseguições e de serem brutalmente expulsos da maior parte dos quarteirões da cidade, como aqueles que ficam sitiados quando inimigos os cercam, os judeus, oprimidos pela pobreza e por uma terrível carência de bens essenciais, viam as suas mulheres e filhos pequenos morrer diante dos seus olhos, vítima de uma fome forjada por homens. O fato do Philon mencionar a existência de fome indica claramente que a situação durou mais do que apenas alguns dias. Isso é uma inferência da tradutora, tá? Não está escrito isso no texto. Vamos lá. 63. Na verdade, em todos os outros locais, tudo florescia de abundância e prosperidade. Durante as cheias do Nilo, o rio inundara copiosamente os campos e as planícies. Tão ricas em cereais, produziram uma vastíssima colheita de trigo graças à sua fertilidade. E aí mostra para vocês como era importante essas províncias do Egito. Alexandria era muito importante, por quê? Porque isso é corrente na literatura, de que o Egito era o celeiro de Roma. 64. Não podendo suportar mais privações, alguns deles, contra o que era seu costume, dirigiram-se à casa de familiares e amigos para pedir, a título de empréstimos, os bens estritamente necessários. Outros, por nobreza de caráter, recusaram a condição de mendigos, considerando a própria de escravos e indigna de homens livres, e dirigiram-se ao mercado sem outra intenção que não a de comprar víveres para si e para os seus, pobres homens. 65. Imediatamente agarrados por aqueles que contra eles haviam atiçado o poder da multidão, foram assassinados à traição, arrastados à força por toda a cidade e espezinhados. Foram completamente desfeitos. Nada restou do corpo que se pudesse sepultar. Mostra como era a repressão na época, né? Era muito dura a repressão. Não era fácil você se manifestar na época. 66. Outros, em número incontável, foram subjugados e aniquilados com recursos às mais diversas formas de violência, postas em prática para satisfazer a crueldade atroz daqueles que, enlouquecidos, foram reduzidos pela ferocidade demonstrada à condição de animais selvagens. Onde quer que avistasse judeus, apedrejavam-no ou agrediam-no com bastões, evitando atingi-los de imediato com golpes em partes vitais para impedir que, morrendo de forma mais rápida, também mais rapidamente se libertassem da consciência dos seus sofrimentos. 67. Alguns tornaram-se mais impetuosos devido à impunidade e licença com que podiam praticar esses crimes e, desprezando armas menos violentas, recorreram às mais eficazes de todas, ferro e fogo. Muitos pereceram pela espada e não poucos foram mortos pelo fogo. 68. Para acúmulo de tudo isto, os mais impiedosos queimaram em plena cidade famílias inteiras. Os maridos com as suas esposas, as crianças pequenas com os seus pais, não lhe despertando qualquer compaixão, nem a velhice, nem a juventude, nem a idade inocente das crianças. Quando faltaram troncos para os queimar, juntaram restos de madeira e mataram-nos mais por asfixia do que propriamente pelo fogo.
inventando uma morte mais lenta e dolorosa para esses infelizes, cujos corpos meio queimados jaziam desordenadamente num espetáculo penoso e extremamente aflitivo de ver. 69. E se as pessoas a quem eles haviam incumbido de arranjar lenha tardavam demasiado, queimavam os donos das casas sobre as suas próprias mobílias, frutos de pilhagem, reservando para si próprios os objetos mais valiosos, lançavam ao fogo coisas inúteis que serviam de madeira à falta desta. 70. Foram muitos, ainda, aqueles a quem eles amarraram um dos pés pelo tornozelo e a quem arrastaram ao mesmo tempo que os desmembravam, saltando sobre eles, inventando dessa forma a mais atroz das mortes. 71. Mas nem a morte das vítimas mitigava a sua fúria interminável. Infligiu aos corpos os piores ultrajes. Arrastavam-nos por todas as ruelas da cidade, ou quase, até o cadáver perder a pele, a carne, os músculos, os nervos, completamente desfeitos pelas irregularidades e aspereza do solo. Todas as partes que haviam constituído um organismo eram desmembradas e dispersavam-se em várias direções sem nada restar. E a gente vê que assim não era só a cruz, né? Eu vou mostrar para vocês, ele vai citar a cruz lá na frente. Mas os castigos eram muito cruéis desde aquela época. 72. Os responsáveis por esses atos faziam o papel de vítimas, como nas farsas teatrais. Enquanto os amigos e familiares das verdadeiras vítimas, unicamente por demonstrarem compaixão pelo sofrimento dos que lhe eram próximas, foram presos, chicoteados, torturados na roda, e depois de todos esses tormentos, que eram tantos quantos que os seus corpos podiam suportar, o suplício que lhe estava reservado no final era a cruz. Olha que curioso. Então, vocês veem aí que, nesse momento, 38, no ano de 38, os judeus, nesse lugar, em Alexandria, eram crucificados também, depois de sofrerem todas essas agruras. Aqui está a obra para confirmar essa situação. 73. Tal como um ladrão em busca de rapina, Flaco tudo resolvia e não deixou isenta das piores insídias qualquer parte da comunidade judaica, responsável por barbaridades e inventor de crimes inusitados. Divisou, então, um ataque invulgar e sem precedentes. E aí a gente vê que Fílon, o autor da obra, culpa Flaco pelas barbaridades que ele acabou de citar. 74. A comunidade judaica possui um conselho de anciãos, que Augusto, nosso salvador e benfeitor, aí você vê o cuidado com que o autor escreve, né? Para evitar, porque com certeza quem vai ler essa obra, quem leu essa obra, eram romanos da época. Estabeleceu após a morte do Genearca, para velar pelos interesses judaicos, tendo sido dada instrução nesse sentido, o Mágio Máximo. Eu vou dizer para vocês o que é isso. Quando esse se preparava para assumir o governo da cidade na fronteira do Egito e de toda a região. Então, eu vou dizer para vocês o que é um Mágio Máximo. 232, está aqui. O nome correto será quase certeza esse. Era uma espécie de um prefeito romano do Egito que, seguindo ordem de Augusto, reformulou a organização interior da comunidade judaica nos anos entre 11 e 12 depois de Cristo. Apesar de Augusto ter criado isso, parece que a impressão que dá é que Flaco ele assume esse cargo aí. Ele é governador da província, na realidade, né? Então, o Mágio Máximo era uma espécie de prefeito. Flaco mandou prender 38 membros desse conselho. Aqueles que na altura foram encontrados em suas casas, e ordenou que fossem imediatamente acorrentados. Organizou, então, um belo cortejo pelo meio da praça pública,
em que fez desfilar estes anciãos acorrentados, de mãos atadas atrás das costas, com correias ou com cadeias de ferro, e conduziu-os até ao teatro, num espetáculo lamentável e extremamente inadequado, tendo em conta a ocasião. Que ocasião era? Aqui ele fala, 235. A ocasião a que Fila que se refere será possivelmente o 31 de agosto, o aniversário de Calígula. Aqui se alude, em tal ocasião realizava-se no teatro toda espécie de festividades, entre as quais procissões. Então, a gente percebe um cuidado de Filon ao falar do imperador na obra. Mas ele coloca em Flaco toda a culpa por tudo isso que aconteceu aqui. Vamos lá, 75. Uma vez aí, foram expostos perante os seus inimigos, que se encontravam sentados para assistir aquele vergonhoso espetáculo, ordenou em seguida que os despissem a todos e que fossem açoitados com chicotes, um castigo aviltante, geralmente reservado aos piores criminosos. Devido à violência dos golpes, alguns sucumbiram de imediato, no preciso momento em que eram transportados em macas. Outros padeceram durante tão longo período de tempo, que perderam totalmente a esperança de salvação. 7.6. A gravidade desta perseguição foi demonstrada por outras provas, mas não será menos claramente ilustrada do que estou prestes a contar. Vai piorando, né? 3 homens do conselho de ancião, aí ele cita aqui, Évodo, Trifon e Andro, haviam sido desapossados de todos os seus bens. De um só golpe, tudo que possuíam em suas casas foi pilhado. Flaco não ignorava o que lhes tinha sucedido. Com efeito, fora informado do fato quando, em ocasião anterior, mandara chamar os nossos magistrados para, aparentemente, negociar uma reconciliação entre nós e o resto da cidade. 77. E, embora sabendo perfeitamente que esses homens haviam sido privados de seus bens, ordenou que fossem espancados aos olhos de quem os tinha assaltado, para que suportassem um duplo infortúnio, a miséria e, ao mesmo tempo, a violência física, enquanto os outros experimentavam o duplo prazer de usufruir da riqueza alheia e de gozarem até a saciedade a humilhação daqueles a quem haviam saqueado. 78. Há um detalhe sobre o que então aconteceu de que hesito em falar, pois temo que seja tido por banalidade e que possa amesquinhar a importância dos fatos. Por muito insignificante que seja, é sinal de uma iniquidade que nada tem de insignificante. Os chicotes utilizados na cidade diferem entre si, conforme o estatuto social de quem é punido. Acontece que os egípcios são espancados com outros chicotes, e por carrasco diferente dos alexandrinos, chicoteado com lâminas planas e por carrascos de Alexandria. Aqui é uma nota, né? Na antiguidade, a diferença entre cidadão e não cidadão era marcada pela forma como se executavam as penas judiciais. A partir do tempo dos Ptolomeus, Ptolomeu ele era um general de Alexandre o Grande. Por volta do ano 300 a.C., eles começaram a governar o Egito. Existiam 2 formas de punir os criminosos, sendo que a flagelação estava reservada aos piores malfeitores. Então, 79. Esta prática era igualmente observada em relação ao nosso povo pelos antecessores de Flaco e pelo próprio Flaco, durante os seus primeiros anos no cargo de governador. Até na humilhação é realmente possível encontrar uma qualquer insignificância que recorde a dignidade de cidadão, e no ultraje algo que evoque o decoro. Tal sucede quando se examina a natureza dos fatos imparcialmente, sem a interferência de uma paixão pessoal insidiosa, suscetível de restringir e eliminar qualquer elemento mais indulgente que se lhe possa adicionar. 80. De fato, como não julgar insuportável que judeus de Alexandria, com o estatuto de simples particulares,
fossem desgastados com chicotes reservados a homens livres e a cidadãos em todas as ocasiões em que aparentavam ter praticado atos dignos de castigos corporais. E os seus magistrados, o seu conselho de anciãos, cujo título implica por si só idade e honra, tivesse sido tratado com menos dignidade do que os seus inferiores, como se fossem egípcios do mais baixo estatuto, culpados dos piores crimes. Aí a gente observa, na própria leitura, a gente fica claro isso, que havia uma rixa aí entre os judeus da região e esses egípcios. E havia uma rixa entre eles e que Flaco, como o governador romano, tinha que resolver essas situações. 81. Estou a omitir o fato de que, mesmo que eles fossem culpados de inúmeros crimes, Flaco tinha o dever de adiar as punições, respeitando a ocasião. Que ocasião era essa? Vamos ver aqui. Era o aniversário de Calígula. Na verdade, os magistrados que governam de forma apropriada e que não se limitam a fingir prestar honra aos seus benfeitores, honrando-os realmente, têm o costume de não punir nenhum condenado até que terminem as ilustres celebrações em honra dos aniversários dos ilustres Augustos, no caso, o aniversário de Calígula. E aí a gente observa Flaco tendo um certo cuidado ao falar do imperador. Mais uma vez aqui o cuidado que ele tem ao falar do imperador. 82. Mas Flaco infligiu as leis justamente nessa ocasião e puniu quem não tinha cometido qualquer crime, embora lhe fosse possível, se assim o quisesse, castigá-los mais tarde. Porém, apressou-se e acelerou o processo de modo a agradar a multidão que era hostil aos judeus, convencido que desta forma poderia mais facilmente cativá-la para os atos que planejava. Aqui a gente observa, pessoal, que Flaco ele estava numa situação bem difícil, tá? Quem havia assumido o trono, o Império Romano, era Calígula. E Calígula não se dava bem com ele. Então, Flaco tentou aí, vamos dizer, ele tentou o apoio do povo da época. Só que ele se associou às pessoas erradas. É isso que o texto vai confirmar mais à frente. 83. Efetivamente, tomei conhecimento de casos de condenados que, tendo sido crucificados em véspera dessas celebrações, foram descidos da cruz e os seus cadáveres foram restituídos aos familiares para que lhe fossem concedidas sepulturas e as tradicionais honras fúnebres, porque é necessário que mesmo os mortos usufruam de alguma benesse no aniversário do imperador e que, ao mesmo tempo, seja preservado o caráter sagrado do festival. Aqui é interessante, você vê, esses fatos acontecem em 38, logo depois, provavelmente, da morte de Jesus, e você vê o que existia em torno disso, né? A ideia de que, depois que a pessoa morresse na cruz, ela era descida da cruz e entregue aos familiares para que eles fizessem as honras fúnebres. Isso é muito comentado nos evangelhos, e aqui é um exemplo de que acontecia isso mesmo. É uma obra da época que conta exatamente que era um costume agir dessa forma. 84. Flaco, contudo, ordenou que descessem da cruz os que haviam morrido, mas que se crucificassem os vivos, a quem a ocasião concedia uma breve anistia, não em definitivo, mas para sua completa absolvição, mas como mero adiamento da pena. Fez isso depois de eles terem sido espancados em pleno teatro e torturados pelo fogo e pela espada. O nome disso eram chamados tormentos de ferro. 85. E este espetáculo tinha várias partes. As primeiras exibições do programa prolongavam-se desde o amanhecer até a terceira ou quarta hora e
e consistiam no seguinte: judeus a serem chicoteados, dependurados, torturados nas rodas, espancados e conduzidos pelo meio da orquestra em direção à morte. Após esta bela exibição, entravam os bailarinos, os mimos, os tocadores de flauta e todos os outros divertimentos próprios das competições teatrais. Curioso, né? Os teatros romanos era aquele círculo no meio e as pessoas ficavam ao redor como se fossem escadas, né? Então, antes das exibições teatrais, já haviam esses chicoteamentos, essas torturas eram praticadas no teatro. Um costume curioso. 86. Mas por que alongar-me nesta descrição? Flaco já planejava um segundo ato de perseguição, desejoso de lançar ao assalto contra nós o imenso exército, sob pretexto de uma estranha acusação. Tal acusação consistia em afirmar que os judeus possuíam em suas casas todo tipo de armas. Tendo convocado um centurião chamado Casto, no qual depositava maior confiança, ordenou que levassem consigo os soldados mais corajosos que tinha sob seu comando e que, sem qualquer aviso prévio, entrasse nas casas dos judeus e as revistasse, a fim de averiguar se haviam provisões de armas. 87. Casto apressou-se a cumprir as ordens que lhe tinham sido dadas. Os judeus que nem suspeitavam desse plano, a princípio, ficaram atemorizados, enquanto as suas esposas e filhos pequenos se estreitavam contra eles, banhados em lágrimas, com medo de serem feitos cativos, sempre à espera do desfecho da pilhagem. Quando ouviram um dos investigadores perguntar onde guardais as armas, suspiraram de alívio e mostraram tudo, até os objetos que tinham guardado nos recantos. 89. Por um lado, alegravam-se, por outro, lamentavam-se. Alegravam-se porque a calúnia se refutaria por si própria, mas lamentavam-se, em primeiro lugar, porque se acreditava em tamanhas calúnias inventadas contra si pelos seus inimigos, e, em segundo lugar, porque as mulheres que viviam em recolhimento, não se aproximando sequer do limiar da porta, e as suas filhas solteiras, que estavam confinadas aos aposentos das mulheres, evitando por pudor os olhares dos homens, mesmo daqueles que eram seus familiares mais chegados, não só se viam, naquele momento, expostos a homens que não lhe eram próximos, mas a soldados que infundem um terror que lhe é próprio. E aqui é bem curioso, pessoal, mostra um costume estranho na época, mas as mulheres eram guardadas dentro de casa, como ele conta aqui. Né? A impressão que tem nesse momento aqui é que a gente vê que as mulheres eram guardadas de casa, elas não saíam de jeito nenhum. E aí ele se sente ofendido pelos soldados terem entrado, né? E outras pessoas a verem. Mas mostra como era a sociedade da época. 90. Depois dessa minuciosa investigação, que grande quantidade de arma defensiva foi descoberta? Nenhuma. Elmos, couraças, escudos, punhais, dardos, armaduras completas foram trazidas aos montes, ou não. Ou, por outro lado, armas ofensivas, lanças, fisgas, arco, flecha. Nada disso foi descoberto, nem sequer daquelas facas diariamente utilizadas pelos cozinheiros no seu ofício. Por isso, se torna de imediato evidente a simplicidade do estilo de vida de pessoas que não admitem nem a extravagância nem o luxo. Coisas que, pela sua natureza, geram a saciedade. A saciedade que, por sua vez, origina o excesso, fonte de todos os males. 92. Na verdade, pouco tempo antes, por toda a região, as armas dos egípcios haviam sido recolhidas por um certo baço, a quem Flaco confiara essa tarefa. Nessa ocasião, era possível ver uma numerosa frota de navios, que, após descer o rio, ia ancorando nos seus portos, repleta de toda espécie de armas. Era também possível observar numerosas bestas de cargas carregadas de lanças entrecruzadas para manter o peso equilibrado de ambos os lados.
Quase todas as carroças do acampamento do exército estavam cheias de armaduras completas e avançavam sucessivamente alinhadas, com disposição regular e em boa ordem. Para abarcá-las a todas, bastava olhar de relance. A distância total entre os portos e os depósitos de armas dos palácios, onde estas tinham de ser depositadas, rondariam ao todo uns 10 estádios. É uma medida da época, mas mostra muito bem o trabalho que tinha Roma de manter a ordem no lugar, né? De quando em quando tinha que recolher arma da população. Eles tinham um certo receio desses distúrbios serem incontroláveis. 93. Era justo revistar as casas dos que tinham preparado tudo isso, porque, uma vez tendo participado em revoltas, voltavam frequentemente a ser suspeitos de novas atividades sediosas. As autoridades deveriam até ter instituído um novo festival trienal no Egito, à semelhança dos festivais religiosos para a recolha de armas, para prevenir o rearmamento, ou pelo menos para que em vez de muitas houvessem poucas, para não terem tempo para as repor. Então, o trabalho do governador romano na região era isso, era recolher armas dos cidadãos, para evitar as revoltas, que eram constantes, como ele conta aqui. 94. Para nós, por que razão foi necessário que sofrêssemos tais vicissitudes? Quando é que alguma vez fomos suspeitos de insurreição? Quando não fomos nós considerados pacíficos para com toda a gente? As nossas ocupações, a que diariamente nos dedicamos, não são elas irrepreensíveis e não contribuem para a boa ordem e para a estabilidade da cidade? Se os judeus realmente possuíssem armas em suas casas, teriam sido desapossados de mais de 400 habitações que abandonaram para se tornarem sem abrigo, perseguidos por aqueles que haviam pilhado os seus bens. Por que motivo não se revistaram, então, as casas desses últimos, que, se não possuíam armas próprias, teriam pelo menos em sua posse aquelas que haviam pilhado? 95. Mas, como disse, toda essa situação não passava de um estratagema, resultante da crueldade de Flaco e da populaça, de que também as mulheres tiveram a oportunidade de usufruir. Por que ele diz isso? Na realidade, ele está querendo que as mulheres tiveram a oportunidade de se beneficiar. Com efeito, foram presas como se fossem cativas de guerra e arrastaram-nas não só no mercado, mas também no meio do teatro, pelo palco, alvos de uma qualquer falsa acusação intolerável e de uma penosa injúria. 96. Em seguida, quando eram reconhecidas como de outra etnia, porque prenderam muitas mulheres, tomando-as por judias, sem proceder a uma minuciosa investigação da verdade, libertavam-nas. Mas se fossem identificadas como gente de nossa comunidade, os espectadores convertiam-se em tiranos despóticos, ordenavam que fosse trazida carne de porco e que lhes fosse dado. Aquelas que, temendo o castigo, aprovaram, foram libertadas sem sofrer mais sevícias. Porém, as que eram de índole mais resoluta foram entregues a carrascos para serem submetidas a uma fatal tortura, o que constitui a mais evidente prova de que elas não haviam praticado qualquer mal. 97. Para além do que já foi dito, Flaco procurava e meditava ainda em forma de nos prejudicar, não só pelos seus próprios meios, mas também com a intervenção do imperador. Curioso é que ele colocar a culpa também no imperador. Vamos lá. Depois de termos decretado por votação todas as honras que as nossas leis permitiam conceder a Calígula, e de as termos prestado efetivamente, confiamos o decreto a Flaco. E, uma vez que lhe pedíssemos uma embaixada, ele não concedeu. Pedimos-lhes que transmitisse ele próprio. Bem, aqui é um ponto importante, porque isso aqui vai selar o destino de Flaco, tá? Eles
eles fizeram uma votação e escreveram um texto prestando honras a Calígula. E pediram que fosse feita uma embaixada deles, de judeus, para ir até o imperador e entregar a carta para ele. Flaco não deixou, não permitiu isso, mas disse que o faria e recebeu essa carta. Isso vai selar o destino dele, tá? 98. Enquanto lia, Flaco foi maneando muito, balançando a cabeça, em sinal de assentimento a cada resolução do decreto. Sorria, radiante, ou pelo menos fingia estar satisfeito, e disse: regozijo-me com todos pela vossa piedade, e vou enviar o que me pedis, ou assumirei eu próprio o papel de embaixador para que Calígula tome conhecimento de vossa gratidão. Ou seja, ele recebeu o documento e se comprometeu nesse momento a levar até o imperador. Isso vai ser lá o destino dele, tá? 99. Darei testemunho do que muito se acerca do vosso comportamento ordeiro e obediente. Isso é o Flaco dizendo. Sem nada acrescentar, porque, no vosso caso, a verdade é elogio mais do que suficiente. 100. Alegramo-nos com tais promessas e, de acordo com as nossas expectativas, sentimos-nos gratos, cheios de esperança, como se o decreto já tivesse sido dado a ler a Calígula. E era natural, uma vez que tudo que é expedido pelos governadores com caráter urgente é de imediato submetido à apreciação do imperador. Então, com isso, eu termino essa parte e para mostrar para vocês que esse compromisso que Flaco vai assumir nesse momento vai selar o destino dele lá na frente. Tá? Então, a gente continua na próxima parte, chegamos ao item 100 e continuamos no próximo vídeo.